A gente tem aqui as folhas verdes, tá? As folhas verdes também, por estarem cruas, elas têm alguns fitatos. Pior é esse aqui, que é o repolho, aparentemente é um repolho cru esse aqui, tá? Esse tem muito fitato. Então, o fitato que é o antinutriente, que gera gases e gera pequena inflamação. A cenoura gera menos, aparentemente é raiz. Eu acho que, de um modo geral, as raízes têm um pouquinho menos de antinutrientes, tá? Então, elas são um pouquinho mais amigáveis, vamos dizer assim. As folhas, não. Então, o repolho é folha. Sendo assim, eu tenho evitado. Aqui é um cozido, aparentemente é uma carne bovina, ao molho de tomate. E aqui tem algum carboidrato cozido. Também ok. Aqui atrás uma saladinha. Ok, isso aqui é um prato tipicamente low carb. Na minha proporção, eu aumento mais as carnes e diminuo o carboidrato. Tá? Então, se você quer trabalhar o emagrecimento, convém reduzir isso aqui ao mínimo que você puder e aumentar aqui ao máximo que você puder. Aqui é um assado. Assado é sempre bem-vindo também. E é prático de fazer, porque qual a diferença entre... Ah, não, esse é um cozido. Vamos dizer que esse tenha sido grelhado. Qual que é a diferença do grelhado para o assado? O grelhado a gente tem que ficar tomando conta da frigideira. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, consome mais o tempo. Se for esse aqui, se for panela de pressão, e esse aqui se for o assado em travessa, no forno, por exemplo, são extremamente práticos, porque você prepara, joga na panela de pressão, fecha a tampa, timer, baixa o fogo, timer outra vez, e você tem o seu cozido pronto, não dá trabalho nenhum. E o forno é a mesma coisa, se você já tem o tempo, tem ajuste de temperatura, então coloca ele no forno, e aí você vai embora, liga o timer e vai fazer outras atividades. Eu prefiro o forno ou panela de pressão a frigideira. Eventualmente frigideira, final de semana a gente faz. Ou para fazer alguma coisa rápida também a gente faz. Se for aqui um peito de frango enrolado no bacon, não tem erro, né, gente? Porque o peito de frango não tem sabor. Então qualquer saborizador, seja legume ou especiaria que você coloque dentro do peito de frango, enriquece muito. Inclusive eu colocaria aqui dentro uma linguiça e talvez uma fatiazinha de cenoura, como aqueles enroladinhos de carne. Delícia, com certeza. Alho assado, super ok. Carne moída bem versátil, né? Aqui tem ervilha, cebola. Poderia colocar cubinhos, aquela seleta de legumes que vai cenoura e milho. Também bem-vindo. O ideal é a predominância, do jeito que está aí. Predominância, mais de 90% de carne, de proteína animal. Uma pequena percentagem de vegetal. E a carne moída também pode ir com um pouquinho mais de vegetal. Nesse caso aqui ela está indo como recheio ou cobertura de uma berinjela. Então é a berinjela assada. É uma delícia, né? Parece que é um prato típico libanês. E aqui uns 5 pratos só para a gente ter uma ideia. Aqui é carne na frigideira. Aqui parece que tem um purê com carne. Aqui parece que tem um risoto com grãos. E aqui é aquela galinhada. E aqui não dá para entender. Parece que é marisco. Será que é isso? Então, os carboidratos, eu acho que a gente deve reduzir cada vez mais. Há alguns especialistas que consideram o arroz como, entre todos os grãos, vamos dizer assim, menos prejudicial ou mais amigável. Então, se quiser manter um pouquinho de arroz, talvez não nessa fase inicial de emagrecimento, mas posteriormente, um pouquinho de arroz, se você fizer muita questão, entre os grãos é o melhor. Se comparar entre arroz, milho, batata, feijão, etc., o grão é o mais amigável para o nosso sistema gástrico. Aqui os frios. Os frios podem fazer parte do nosso cardápio. Aqui a gente tem um presunto cru, mussarela, um bacon, copa. Com relação a nitrito, nitrato, né, algumas pessoas falam, mas eles têm nitrito, nitrato. Pois é, mas as plantas também têm. Tá? Então eu prefiro comer o nitrito, nitrato num embutido do que numa planta. E quando a gente come um embutido de qualidade, por isso que eu recomendo que a gente coma menos e invista um pouquinho mais em qualidade, porque quando a gente comprava barato, a gente se sentia um pouquinho mais à vontade para consumir maior quantidade.
Então, na medida que você pagar mais caro, você vai sentir que, psicologicamente até, já que você está comendo qualidade, você vai preferir comer com mais calma, apreciando mais, que é o chamado mindfulness, que você come apreciando a comida, celebrando, inclusive, nesse caso, a morte do animal. A natureza, infelizmente, é assim. Para um animal sobreviver, outro tem que morrer. Ainda que sejam plantas, tá? Frango assado. Então, o frango assado é sempre bem-vindo. Super fácil de fazer. Você monta na forma, sua coxa e sobrecoxa, eventualmente os seus legumes, põe no forno, azeite, pouquinho de vinagre ou shoyu, ajusta o timer, tá feita a refeição maravilhosa. Eu ainda vou fazer esse frango assado na air fryer. Tenho certeza que não vai dar erro. E frango assado é uma comida universal, né, gente? Eu considero o alimento mais democrático que existe. Qualquer lugar do mundo que você vá, eu viajei para alguns países aqui da Ásia, inclusive, frango assado é o número 1. Ovos, número 1. Peixe é a mesma coisa, né, gente? Qualquer peixe pode ser o da estação, pode ser o mais barato. Sal e limão resolve. Shoyu resolve. Alguns deles você pode comer cru até. Muito amigável, muito amigável. Fígado acebolado. Eu ainda estou aprendendo, vou ser sincero, ainda estou aprendendo a consumi-lo. Não me acostumei com ele plenamente, por isso que eu vou apresentar o próximo slide, que é esse aqui, eu faço na forma de patê. Então eu trabalho patê, e aí o patê, para não comer com pão, não ficar tentado a ficar comendo com pão, eu coloco o patê no ovo frito. É uma delícia, uma delícia. E super nutritivo. Se eu como 4 ovos fritos e cerca de 100, 150 gramas de patê de fígado, pode ser fígado de galinha, mas na realidade pode ser qualquer fígado, inclusive fígado de boi. Eu tenho energia para mais do que 5, 6 horas. Seguramente, no mínimo, não dá fome nenhuma. Fica aí a super recomendação. Segundo alguns médicos, o fígado é o alimento mais densamente nutricional. É o que, por peso, contém maior quantidade de vitaminas e sais minerais. Outros falam no ovo. Outros ainda falam no óleo e leite de coco. Mas eu fico entre o ovo e o fígado. Como o ovo é mais palatável para mim, eu consumo maior quantidade de ovos. E o fígado de vez em quando. Ovos com bacon. Quem que não gosta? Depois que o Dr. Lei Ribeiro liberou o bacon, dizendo que ele é mais nutritivo do que qualquer outra coisa, e que a gordura contida nos animais é a saudável e não a gordura dos óleos vegetais, minha vida mudou. Sem dúvida, eu sou fã de bacon, sou fã de barriga de porco, sou fã de torresminho. O mineiro que é feliz. O torresminho faz parte da culinária mineira. Aqui são receitas com ovos, então a gente tem as tortinhas, os cupcakes, à base de ovo, tem as tortinhas, e aqui a gente tem soufflés. Quem gosta de enriquecer sabor e tem tempo para isso daqui, procura receitas low carb, à base de ovos, soufflé, usa essas palavras para pesquisa, você vai encontrar coisas maravilhosas. Usa a palavra panqueca, você vai encontrar, por exemplo, panqueca low carb, é muito celebrada, são só 2 ingredientes. Ovos e banana. Como a banana adoça, nem açúcar vai. E aqui a gente tem uma torta. Aqui é uma torta mais convencional, só que como é de massa fina, eu acho que é a massa podre, a gente tem apresuntados aqui, ou presunto, ou linguiça, com ovos. Eventualmente a gente pode colocar tomate aqui, outros legumes, cheiro verde, ervilha. Super bem-vindo, super delícia de vez em quando. Tá? Esse é um pouquinho calórico, um pouquinho mais calórico que os demais pratos, mas é muito divertido. Salmão, entre os peixes que a gente encontra na peixaria, é dos mais populares, porque ele pode ser consumido tanto cru quanto grelhado. Então é muito versátil e ele tem bastante gordura. Então é bastante nutritivo, ainda que seja de cativeiro. Do cativeiro vem do Chile, os tais dos salmões selvagens vêm do norte, do hemisfério norte, ou do Alasca, Canadá, ou dos países nórdicos, como Noruega, Dinamarca. O salmão eu acho que é uma unanimidade, todo mundo gosta. Só que é um pouquinho caro.
Então, ele pode ser só de vez em quando, se você gosta de comer peixe no dia a dia. Em termos nutricionais, sardinha é tão nutricional quanto, tá bom? Então esquece essa coisa de salmão selvagem. E aqui é uma comida típica alemã. É o joelho de porco, nesse caso ele está frito, joelho de porco com chucrutes. Aqui tem a mostarda, Dijon, e aqui tem a cebola, e aqui é o chucrutes, a gente já vai ver os fermentados. O chucrute está aqui, é um fermentado alemão à base de repolho. E aqui o coreano, o fermentado típico do coreano é o kimchi, ou kimchi, que é a selga. E o fermentado típico, talvez mais famoso do Japão, seja o natto, que é a soja fermentada. Existe o picles fermentado também. Então eu faria, para o meu dia a dia, como está na receita, eu faria salmoura, picles em salmoura. Picles, e essa salmoura vai pepino, vinagre com água em proporção de 1:1 e uma colher de e uma colher de sobremesa de sal marinho. Pronto, de um dia para o outro já está perfeito. Pode levar ele na marmita, que ele não estraga fácil não. Aqui as saladas, e esse aqui é a caponata, que são legumes assados. Basicamente berinjela, presunto, pimentão, azeitona, especiarias. É de baixo carboidrato, porém eu considero os legumes cozidos mais amigáveis para o trato digestivo do que os vegetais crus. Principalmente, eu acho que quanto mais idade a gente vai avançando, acima dos 40, 50 anos de idade, eu recomendo mais os cozidos do que os crus. Ou assados, tá? Eu digo aquecidos. E aqui a gente tem vinagre de maçã, azeite de oliva e sal marinho. Então, quando eu como uma salada típica brasileira, essa aqui, a base de alface e tomate, na realidade, eu me importo mais com esses 3 itens aqui. Isso aqui eu considero útil, efetivamente útil para a minha saúde. Esse vinagre, azeite e sal. A alface praticamente não tem vitamina, não tem proteína, não tem nada. Tem gente que brinca dizendo que alface é 5% fibra e 95% água. E a fibra não é digerível, ou não muito digerível. Sendo assim, é melhor beber um copo d'água. O tomate deve ter um pouquinho de vitamina? Talvez, mas talvez o sabor ácido dele, nesse sentido, ele pode ser também interessante, pelo efeito cultural, o efeito psicológico. Aqui são os caldos. Então você pode pegar ossos quaisquer, animais quaisquer, galinha, porco, boi, e 50 minutos de panela de pressão. Se quiser colocar algum legume só para saborizar, ok. O importante é o caldo. Ele vai liberar importantes sais minerais, como cálcio, magnésio, potássio, colágeno e gordura de excelente qualidade. Aqui são os ossos como a gente encontra no mercado. Então, osso de porco, pé de galinha, pescoço de galinha, cartilagem de porco, pé de porco, orelha de porco. Tudo é super rico e é barato, isso que é o mais interessante. Tudo vai na panela de pressão, coou, tá perfeito. Por hora é isso, gente. Até mais.